A conversão de Constantino. Ela foi uma conversão real ou foi uma jogada política do imperador? Temos que descer a alguns detalhes históricos para ter uma posição sobre isto. História ou lenda? Constantino viu um sinal no céu, uma cruz brilhante com as insígnias. Com este sinal você vencerá. In hoc signo vinces no latim. E aí está uma representação artística desta possível visão que Constantino teve. Por ser a visão algo pessoal e só por ele vista, a comprovação do fato é difícil ou mesmo impossível. Só ele viu, mais ninguém. A decisão de obedecer à visão é verdade comprovável. Porque no dia seguinte o imperador leva para os escudos estandartes de suas tropas e no seu próprio capacete o cristograma com o nome de Jesus Cristo em grego. Está aí, isso todo mundo sabe. Isso é comprovável, só que a visão não. E o fato de o cristograma estar nas armas dos soldados significava que os soldados se tornaram cristãos por causa disso? Não. Pelo contrário, o exército permaneceu pagão durante muito tempo. O cristograma em grego já era utilizado antes de Constantino. Mas ele foi popularizado pelo fato de o imperador o ter utilizado, obedecendo a esta suposta orientação do Nazareno. E cá comigo eu tenho minhas dificuldades com isto, porque eu não posso acreditar que o Jesus Cristo que pregou o Sermão da Montanha e disse bem-aventurados os pacificadores, o Jesus Cristo que disse que deve dar a face direita a quem bate na esquerda, que devemos andar a segunda milha com o soldado que nos pede para andar uma, seja o Cristo que veio e disse para ele, bota isso aqui na tua coisa que você vai matar muita gente. Não acredito nisto. Parece que Constantino já estava fraquejando nas suas crenças no panteão romano e inclinado a acreditar em um só Deus. E por causa da visão, a cruz foi colocada nos escudos. Os imperadores que antecederam Constantino notaram que a igreja cristã estava atuando como nova ordem, diferente da que regia o mundo de então. A igreja estava mudando religiosa e politicamente o Império Romano. O cristianismo não foi um evento isolado nas transformações que o Império sofria. Especialmente quando Roma caminhava para seu fim e a reação do Império foi valorizar o politeísmo e perseguir os cristãos. Constantino venceu a batalha como prometia a visão. E isto marcou profundas mudanças no século IV. E o cristianismo passou a ser a religião patrocinada pelo Império. Os cristãos eram os culpados de todos os males que o Império sofria. E assim eles foram acusados antes de Constantino. E Constantino herdou o fracasso dos imperadores anteriores no combate aos cristãos. E este fracasso estava colocando o império sob risco. Quanto mais perseguia, quanto mais matava cristãos, mais fortes eles estavam. Constantino foi hábil e decidiu pela paz e pela ordem. A aceitação do cristianismo por parte do império e a cooperação deste para a manutenção da ordem. Não dava para ir contra, vamos nos aliar. O cristianismo participou da revolução que se deu no Império, ainda que não tenha sido o protagonista maior das mudanças ocorridas. O que chama a atenção foi a interpretação que fizeram sobre a tolerância do culto e que isto era liberdade religiosa. A conversão de Constantino ao cristianismo ia contra a política romana, negava a validade das perseguições.
Todos os imperadores antes de Constantino perseguiram os cristãos. E mudava o que o império pensava e agia em sua política externa. Equacionada a ineficácia nas perseguições, havia outro problema: os pagãos. O imperador, agora cristão, não quis impor a nova fé à força, evitando que os pagãos se tornassem inimigos do cristianismo e do imperador. Era uma questão de equilibrar as coisas. Em 29 de outubro de 312, data da conversão de Constantino, e não em 313 com o Edito de Milão, que se pode demarcar o fim da antiguidade pagã e o início da era cristã. Mas a historiografia escolheu mais do que a conversão de Constantino, o Edito de Milão como início da era cristã. O Edito de Milão não é um edito, nem é de Milão. Essas são as coisas da história. Crer que este texto e Constantino foram os elementos libertadores para os cristãos é equivocada. A tolerância dos cristãos já era exercida há 2 anos. Constantino foi tolerante quando em 314 não celebrou os jogos seculares que comemoravam a fundação de Roma. Este esquecimento deu-lhe muita dor de cabeça. Mas Constantino foi astuto. Instituiu o repouso dominical e aboliu os sacrifícios pagãos. Conforme Tertuliano, tornamo-nos cristãos, mas não se nasce cristão. Na época do governo de Constantino se nascia cristão e o pagão se tornava cristão. O batismo obrigatório era a certidão de cidadania. Quem se diz possuidor de fé ligada a qualquer culto busca poder. Constantino também o buscava. Os verdadeiros motivos da conversão de Constantino pertencem ao âmbito do mistério. Há estudioso que diga que a conversão de Constantino foi de boa fé e não cálculo político. Há quem diga que foi capricho pessoal. Constantino não foi um espiritual. Por outro lado, há quem diga que os que acreditam ter sido ato meramente político não conseguem comprovar essa posição à cabalidade. Constantino adotou o cristianismo não como estratégia política, mas pressentiu que, sendo o cristianismo aceito pela quase totalidade do Império Romano, teria dinamismo para a sua, ou traria dinamismo para a sua personalidade. Há quem fundamente que a conversão de Constantino foi de boa fé, e isto se evidencia no fato de que o imperador não tinha necessidade da nova religião para ter poder, unidade e estabilidade. Quando Constantino se converteu, o cristianismo não estava a serviço do trono, antes era a oposição. A premissa de que o monarca se faz respeitar pela obrigação de servir a Deus é equivocada. Constantino não obrigou ninguém a se tornar cristão, embora tenha dado preferência ao novo culto em detrimento do culto secular imperial. Mas ele foi um cristão meia-boca. Raras vezes se conformou às exigências da adoração cristã. Seu relacionamento com os bispos mostra quão pouco as diferenças teológicas o interessavam. Os bispos foram tratados por ele como assistentes políticos. Os concílios eclesiásticos foram convocados e presididos pelo imperador, onde o cristianismo era um meio e não um fim. Ele usou a linguagem monoteísta do senso comum que qualquer pessoa aceita. Participou do cerimonial exigido como Pontifex Maximus, mas os templos pagãos foram restaurados, usou os ritos cristãos para seus propósitos, assim como fórmulas mágicas para proteger as plantações e curar as doenças. É verdade que mudanças ocorreram.
Os símbolos pagãos desapareceram quase por completo. Os bispos agora tinham mais poder. As igrejas foram isentas de pagar tributos. E legalizou-se o direito de posse das igrejas. A propriedade dos mártires poderia pertencer à igreja sem necessidade de fazer inventário. Os templos foram construídos com dinheiro público. Tem muita gente hoje querendo apoio do governo para suas denominações e essas coisas todas. Veja que isso aí está lá atrás. A nova capital, Constantinopla, foi construída para ser a nova sede do Império e da Igreja. A proibição dos cultos às imagens. As seitas cristãs começaram a sofrer perseguições, ou seja, quem mantinha aí alguma tendência meio diferente na teologia começou a ser chamado de herético e perseguido. E o imperador se torna árbitro em todas as disputas dentro da igreja. Seria isso o início do papado? Para lidar com os problemas das heresias, vários concílios ecumênicos, e a palavra oikumene significa toda a terra habitada, foram realizados. Composto por bispos, acelerou a institucionalização e a hierarquização da igreja, onde os bispos desempenharam um papel decisivo na formação e na fixação da ortodoxia. Foi o exercício do poder eclesial contra as ideias de pessoas simples ou sem poder. O estabelecimento da ortodoxia é a verdade do poder. Heresia é a verdade dos sem poder. É subversão. E aqui está um gráfico baseado nas ideias de Michel Foucault, onde ele mostra que o poder determina o que é direito e determina o que é verdade. Fora do poder não há direito, fora do poder não há verdade. Os primeiros anabatistas, sem muitas informações históricas, há que se dizer, atribuíram a Constantino e à Igreja Católica todos os desvios que a Igreja enfrentava no período em que eles apareceram, 1500. Ele era culpado pela implantação do batismo infantil e o casamento da igreja com o Estado. Tinham lá suas razões. Eles não estavam de todo errados. Assim que entender um pouco, e tem muita coisa mais para ser dita e para ser estudada em relação ao papel do Constantino na história da igreja, é fundamental para que percebamos onde houve um ponto de mudança na história da igreja, na teologia da igreja, e o início da necessidade de se estabelecer a ortodoxia. Que estas coisas tragam luz à nossa cabeça e nos dê sabedoria no trato das questões da igreja. Obrigado.